Depois de morrer como um espadachim fracassado, ele reencarnou no passado e conheceu o dragão lendário de seu clã, e depois de muitas confusões ele chegou em sua casa principal. Após chegar na casa principal ele cresceu, treinou e recebeu sua primeira missão. Em sua primeira missão ele lutou contra um lobo bombado e quase morreu. Agora veremos o que ele fará. Obrigado a galera que já deixou o like no início do vídeo. Agradeço pela confiança e audiência contínuas. Você que está chegando agora, vou te pedir paciência. Veja o vídeo até o final. Se você gostar, aí sim no final você deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Agora vamos para o resumo. O Prota volta para casa e a Gilly parabeniza ele por concluir sua primeira missão. O Prota agradece e ouve o Murakami atrás dele. O Prota vai cumprimentar o Murakami, mas o Murakami morde a mão dele. O Prota joga ele na parede e pergunta por que ele fez isso. O Murakami fala que avisou muito ele para não libertar a energia espiritual, e ele poderia ter morrido por conta disso. A Gilly fala pro Murakami se acalmar, mas ele fala para ela ficar fora disso pois a coisa é séria. O Prota explica que usou porque um dos cadentes foi sequestrado e ele não poderia ficar parado sem fazer nada. O Murakami fala que era para ele ter usado o pingente que a Luna deu para ele, mas o Prota fala que era um desperdício, pois sabe lá quando ele vai encontrar um inimigo mais poderoso. O Murakami fica chocado e enfim desiste. O Prota pergunta como o Murakami soube que ele despertou a espada. O Murakami fala que a energia espiritual do Prota pulou de 3 estrelas para metade de 4 estrelas. O Murakami fala para ele ser grato, já que de 11 pessoas que experienciaram a congestão de energia espiritual, 9 morreram. O Prota assume que o segundo foi ele e pergunta se o primeiro patriarca foi o primeiro. O Murakami fala que o primeiro foi ele. O Prota entende e fala que os dois não são tão diferentes, e diz para ele não se preocupar porque ele não quer sofrer aquela dor nunca mais. Assim ele vai tomar banho. O Prota sai do banho e pensa que já que teve sucesso em sua missão, a promoção dele para a classe intermediária é certa. Além disso, ele alcançou a energia espiritual de 4 estrelas, e pensa que a fim de extrair adequadamente sua energia espiritual, ele precisa alcançar a esgrima de 6 estrelas dentro de 5 anos no máximo. A esgrima de 6 estrelas significa que você é um espadachim excelente, e começando com a de 7 estrelas, você entra para o ranking de um mestre espadachim, mas essas são marcas especiais apenas para pessoas normais. Começando com 8 estrelas você é considerado um irregular e as coisas mudam completamente. E então, não tem nem 100, 9 e 10 estrelas dentre os 2 bilhões de pessoas no continente inteiro. E só tem uma pessoa que superou esse padrão inteiramente. O Reino Semideus, Cavaleiro Gênesis. O Prota pensa que nessa vida, ele vai alcançar o ranking Gênesis. Não, ele vai ainda além. O Prota fala que a sua primeira ponte a se cruzar será sua promoção. Os gêmeos estarão na classe intermediária, e assim que ele entrar na classe intermediária, seus irmãos, não só os gêmeos, vão tentar manter ele sob controle. O Prota pensa que ser amigável na classe intermediária não vai funcionar. Em um lugar onde apenas a força e habilidades funcionam, ele só tem um trabalho: dominar a classe intermediária com poder. Corta para o Prota indo até sua mãe pois ela o chamou. Ela fala que ouviu que ele completou sua primeira missão com resultados excelentes e parabeniza ele. Mas ela fala que de acordo com o relatório que ela recebeu, ele recusou a sugestão dela de trocar de quartos. Ela fala que aquele quarto só é permitido para aqueles que podem se tornar o futuro patriarca. E ela queria que ele o usasse agora. O Prota agradece, mas recusa. Ela pergunta o porquê e ele fala que o quarto pode ser ótimo, mas no fim das contas é só um quarto. E, para ele, o quarto parece ser um pouco demais. Ela pergunta se é realmente isso que ele quer, e ele fala que sim, já está decidido. Ela entende e manda ele embora. Ela pensa que não sabe dizer se seu filho é muito ganancioso ou não. Ela pensa que ele deve saber que, no momento em que pisar no quarto, ele vai ter o apoio que aquele quarto merece, mas, ao mesmo tempo, será o alvo de todas as crianças que não conseguiram o quarto. Ela chega à conclusão que ele deve ter percebido que ela estava testando ele. Mostra o Prota falando pros seus cadentes que amanhã ele começará na classe intermediária. E, na classe intermediária, tem todos os tipos de facções. Ele fala que eles serão vistos como a facção dele, e vão ter que aguentar todos os tipos de insultos e tormentos, mas que é para eles não temerem,
pois ele não vai deixar isso assim. As outras facções vão parar assim que ele conquistar a classe intermediária. Os cadentes entendem. Corta para o dia seguinte e é-nos apresentado o instrutor, Zed Runkandel, um Runkandel ancião, cavaleiro de 8 estrelas, irmão mais novo do pai do prota. Zed fala que 10 novatos se juntaram a eles e 27 desistiram. Os novatos devem aprender o estilo de vida de um cadete intermediário com seus veteranos. E o único trabalho dele é ensinar e julgar suas esgrimas. Ele fala que quaisquer situações ou incidentes devem ser resolvidas entre eles, exceto assassinato. Ele pergunta aos mais velhos, o que ele sempre prega. Runkandel não precisa de fracos. 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 O prota pensa que eles estão tentando quebrar a vontade deles e vê que os gêmeos estão ali. Ele vê um cara que parece ser um cadete há muito tempo, e ele duvida que os gêmeos tenham o recrutado. Ele se pergunta se eles estão recebendo a ajuda das irmãs mais velhas. O prota pensa que tem certeza que a intenção deles era acabar com a autoestima dos novatos, mas ele deveria mostrar que eles estão muito enganados. Os gêmeos veem que o prota está indo na direção deles e se cagam de medo. O prota desembainha a espada e corta o cara grande. Todos ficam surpresos, e o cara cai de dor sem o braço. O prota manda chamarem um médico e pensa que aqueles que precisam tomar cuidado não é ele, e sim eles. O prota pergunta qual é o nome do cadete. O cadete fala que é Kajin e o prota pergunta se ele sabe o motivo de ter sido cortado. Um dos gêmeos fala pro prota parar de ignorar eles e pede para ele sacar a espada novamente. O prota fala que está conversando com o Kajin agora, e ele vai aceitar com prazer um duelo depois. Então é para eles ficarem quietos agora. O gêmeo fala que ele é um desgraçado por agir assim depois de cortar o cadete dele. Com isso o prota descobre que o Kajin fazia parte da facção do gêmeo, e diz que só cortou ele porque sentiu sede de sangue no jeito que ele estava olhando. O Zed vê isso e pensa que é uma batalha pela hegemonia. Enquanto tentavam acabar com a autoestima de seu pequeno irmão, os gêmeos que aprenderam a lição, graças ao que um dos gêmeos disse, Kajin se tornou parte da facção dos gêmeos publicamente, e então a facção do prota não foram levadas como aleatórias. O Zed pensa que o prota realmente fez algo ousado. O prota grita para todos e diz que é Jin Runkandel, e fala para todos que eles podem apontar suas espadas para ele, ou até tentar emboscar ele, assim como agora. No entanto, saibam que se mostrarem para ele até a menor das hostilidades, ele não vai hesitar em os cortar como ele acabou de fazer agora. O prota ouve o Zed chamar ele e pergunta o que o ancião quer. O Zed pergunta se ele acha que pode agir assim na frente dele. O prota fala que sim e o ancião pergunta o porquê. O prota fala que ele não acha que apenas lutou contra os gêmeos, mas também contra o ancião. O Zed fala que isso é uma coisa muito interessante de se dizer, e fala para o prota se explicar, e dependendo da resposta dele, ele poderá cortar a cabeça do prota agora mesmo. O prota fala que apesar de ele fazer parte dos cadetes, o ancião instigou a classe intermediária a fazer esse trote. Então o prota levou isso como um ataque do ancião. O Zed fala que o prota tá dizendo que causou todos esses tumultos, porque não gostou de ele ter instigado o trote, e pergunta por que o prota cortou um cadete ao invés de apontar a espada para ele. O prota fala que é porque ainda não consegue derrotar ele, e fala que se ele realmente tivesse uma chance, ao invés de Kajin ou dos gêmeos, ele teria cortado o ancião. O Zed fala que o prota não parece valorizar a vida dele, ou talvez ele esteja superestimando sua posição como filho do patriarca. O prota fala que não é isso, e é porque o oponente dele é mais forte que ele, e isso não corresponde aos valores de um Runkandel. O ancião pergunta se o prota está dizendo que uma vida pode ser tirada em um piscar de olhos, mas a honra dura para sempre, e fala que isso é uma tolice. Ele diz que o motivo é o mais tosco, mas isso deixou ele como tio, muito feliz. Com isso Zed diz reconhecer o prota e que ele é digno de viver como um Runkandel. Ele fala para todos os cadetes não se esquecerem do que viram hoje, pois isso é o próprio Runkandel. O que o prota mostrou é a verdadeira identidade como demônio da espada dos Runkandel, e fala para eles lutarem todos os dias e não se esquecerem de quem eles são. Indo embora o prota chama os gêmeos e dá um conselho para eles. O prota fala que eles devem achar seus irmãos e irmãs mais velhos assustadores, mas eles acham mesmo que isso vai ficar assim? O prota fala para eles não verem só o que está em sua frente agora,
e pensarem nas consequências enquanto escolhem suas ações. O prota volta para casa e conta que começou uma batalha pela hegemonia com os irmãos gêmeos. E fala que por trás dos gêmeos estão as irmãs mais velha Anne e Miu. Ele fala que cortou um deles, mas vendo isso, ele fazia parte da facção das irmãs. O prota fala que para começar, não tem como os gêmeos terem um cavaleiro de 5 estrelas como subalterno. Eles normalmente só pegam gente mais fraca que eles. A Gilly fala que elas já estão agindo como porta-bandeiras. E é uma regra implícita para os porta-bandeiras não fazerem isso. O prota fala que tá tudo bem e o fato delas estarem de olho nele é uma boa notícia. E fala que o melhor que elas podem fazer é usarem suas autoridades como porta-bandeiras para mudar o cronograma e dificuldade das missões, para que seja mais provável dele morrer, ou pelo menos ser muito ferido. Mas, missões com alta dificuldade são missões individuais. E essas missões significam que não vai ter ninguém vigiando ele. Significa que ele vai ser livre para usar todos seus poderes durante elas. A Gilly fala que isso é uma ótima oportunidade. O prota fala que sim, e ele só tem que agradecer elas enquanto acumula conquistas. E além disso, não vai ser problema ele levar um gato junto. Mas o prota fala que não vai levar o Murakami para as missões, pois precisa que ele faça outra coisa. Corta para o Zed falando que agora os 3 vão receber um treinamento especial, destinado apenas para os Hunkandel de sangue puro. Mas não será fácil. O Zed explica que a esgrima do clã Hunkandel é como tirania, é destrutiva e impiedosa. E a personalidade dos Hunkandels é diretamente refletida em suas esgrimas. Além disso, a esgrima do clã não tem formas específicas. Eles têm técnicas secretas e movimentos decisivos para matar, mas ainda precisam se tornar porta-bandeiras para aprender elas. E fala que é uma esgrima etérea sem regras, técnicas de passo, ou até uma forma adequada. Essa é a maior característica que define o que separa eles de outros clãs marciais. O Zed pergunta para eles se eles sabem por que a esgrima dos Hunkandels não tem forma. O prota fala que é por causa da capacidade física e sentidos específicos da linhagem Hunkandel. O Zed fala que é exatamente isso. Os Hunkandel são uma linhagem abençoada que tem um corpo que nem pode se comparar com humanos normais, e nascem com um talento incrível para a esgrima. Ele fala que podem haver diferenças em termos de habilidades individuais, mas cada Hunkandel a possui. O Zed fala que o que eles precisam aprender é muito simples. Ele manda cada um deles levantarem uma bola de aço. Ele fala que essas coisas são chamadas de pedras claras. Elas têm esse nome, porque quando é a hora certa, produzem um som claro. Ele fala que agora, ele vai deixar eles escutarem os 3 sons diferentes dessas pedras. O Zed explica que as pedras fazem sons diferentes dependendo do quão forte você bate nela. Quando bate fraco, ela faz um som turvo. E quando bate com uma certa quantidade de força ela produz um lindo som. E ele mostra o último som. O prota percebe algo e manda todos se abaixarem. O Zed explica que as pedras claras são definidas para explodirem assim, se colocar muita força nela. E agora que eles sabem o que fazer, é hora de começar o treinamento. O Zed fala que eles 3 são os primeiros depois da Luna a não se ferirem depois dessa explosão. O prota pergunta como a Luna desviou disso. Ele fala que para ser exato ela não conseguiu desviar e foi atingida pela explosão. Mas, ela simplesmente não se feriu, porque era forte demais. O Zed manda eles baterem na pedra sempre até que possam ouvir um som claro. Corta para o dia seguinte. O prota pensa que dentre todos os treinos que ele já fez, esse é o que mais faz ele se sentir merda. Apesar disso o prota se concentra e diz que não vai desistir. O Zed olha e pensa que os gêmeos estão mal se aguentando, mas o prota é excepcional, e pensa que ele deve quebrar o recorde da Luna. Corta e nos é explicado que se passaram um mês. No campo de treinamento dos cadetes um instrutor fala que tem uma missão de subjugação de orcoides. Ele chama uma parte do grupo do prota para fazer essa missão e que tem no total 25 orcoides para matar. Os outros cadetes falam que eles são só novatos e irão subjugar 25 orcoides, metade deles devem morrer por isso, e falam para eles pedirem ajuda para o prota, para salvar eles, pois eles estão morrendo de medo. Apesar disso a mesa fala que eles devem realizar a missão que eles receberam e retornar depois de completar ela com sucesso, pois esse é o único jeito de abaixar a bola deles. Corta para o treinamento da bola e um dos gêmeos bate nela, mas ela acaba rachando e explodindo.
A bola acaba voando em direção ao Prota. E o Prota sente um pouco ela vindo e defende o ataque. O Prota fala para os gêmeos irem treinar longe dele e eles vão. O Prota pensa que sensação que ele sentiu. Foi como se ele pudesse ver a trajetória da esfera vindo até ele, como se fosse uma flecha vindo em sua direção. O Zed chama eles e fala que eles receberam uma missão. O Zed fala que os irmãos gêmeos vão ter que ir a um evento, e fala que o Prota recebeu a missão de um assassinato, e que seu alvo é um amante da mestra do Palácio Oculto. Nos é explicado que o Palácio Oculto se refere a uma torre massiva no meio do mar, no oeste do continente. A dona dessa torre é chamada de Mestra do Palácio Oculto. Atualmente, a 51ª Mestra, Talaris Endorma, é alguém conhecida como Aranha Abissal, e ela é famosa por ser cruel contra qualquer um que toque em seu amante. O Prota pensa que o Palácio Oculto é uma facção que está fora da influência dos Runcandelses e Pels, e isso dá uma ideia do quão forte o Palácio Oculto e sua mestra são. O Zed pergunta se o Prota vai mesmo conseguir completar essa missão, e o Prota responde que sim de imediato. O Zed fala que foi uma boa resposta e diz que eles partiram em 2 dias. Os gêmeos chamam o Prota e falam que se as coisas ficarem ruins, é só revelar que ele é um Runcandel, assim ninguém vai mexer com ele. O Prota fica impressionado que eles estão preocupados. Eles falam que só não querem que ele morra antes deles esmagarem ele. O Prota bate na esfera e fala que espera que eles tenham decidido se eles preferem a ele ou as irmãs mais velhas. Corta para 2 dias depois. O Prota se encontra com os cadetes do seu time e pergunta se eles vão à missão de subjugação. Eles falam que sim e vieram dizer adeus antes do Prota partir, mas o Prota fala que não vai ser um adeus, e fala para eles não se preocuparem com nada e só focarem em sua missão, e fala que ele vai voltar vivo e por isso eles devem fazer o mesmo. O Prota se afasta e fala pro Murakan se certificar de proteger eles. O Murakan fala para ele não se preocupar pois ele é o grande dragão negro. Com isso o Prota se despede da Gilly e parte para sua missão. Corta para Mamite, a zona sem lei, uma terra onde os criminosos mais sujos se reúnem. Esse é um santuário para criminosos sem lei. É dito irradiar com tanta energia desses humanos terríveis que nem mesmo ervas daninhas crescem lá. O Prota entra no bar e pede água e algo para comer. Um bandido aparece perturbando o Prota. O Prota não tem paciência para bandido e já mata ele. O povo do bar vê isso e comemora. Comida do Prota chega e o dono do bar fala que não envenenou a comida. O Prota fala que sabe, pois veneno é proibido nessa cidade. O Prota dá uma moeda pro dono do bar e pergunta se tem alguém que se chama Esther por aqui. Esther foi a mestra do Prota. O homem fala que não é. O Prota pergunta se tem um lugar no qual ele possa passar a noite. O dono do bar fala que tem um lugar chamado Poço Iluminado, que é onde os reis de Mamite ficam. Corta e mostra o Prota no Poço Iluminado e ele pensa que esse é o único lugar que o alvo dele ficaria. Ele lembra que o dono do bar disse que tinha uma nova droga em Mamite. Por isso tem uma grande chance de que o alvo esteja drogado em seu quarto. E já que ele é um dos amantes da mestra do Palácio Oculto, o Prota tem certeza que ele tem guarda-costas. O Prota entra no lugar e vê um homem discutindo. O Prota pensa que é seu dia de sorte pois ele encontrou o alvo logo de cara. Os guardas do alvo apagam ele, pois ele estava descontrolado querendo a droga e levam ele para um quarto. O Prota vendo isso percebe que os guardas parecem artistas marciais de, pelo menos, 6 estrelas. E pensa que matar o alvo é fácil. Mas o problema vem depois disso. Ele precisa achar um jeito de levar o alvo para fora e dar cabo dele sem ser pego pelos guardas. O Prota pensa em um jeito de matar o alvo discretamente no Poço Iluminado. E ele tem uma ideia. Corta para uma mulher e uns guardas indo em direção ao Poço Iluminado. A mulher lamenta por eles estarem trabalhando duro por causa de um tolo que não sabe o seu lugar. Ela se apressa para ir até o Poço Iluminado. De repente, eles percebem que isso veio na direção do Poço Iluminado. Ela fala que escolheu um péssimo dia para vir. Volta para antes do raio cair. O Prota pensa que ele é um mago de 4 estrelas, mas se ele colocar energia espiritual, ele pode criar uma destruição no nível de 6 estrelas. Com esse tipo de feitiço,
vão ter certeza de que foi o ato de um mago de pelo menos 6 estrelas. E quem suspeitaria que um garoto de 15 anos é um mago de 6 estrelas? E por causa do traço especial de energia espiritual, não vai ter nada indicando que foi ele que usou o feitiço, ou seja, não tem ninguém para suspeitar do Prota. O Prota fala que para fazer parecer que o ataque veio de fora, invocar um relâmpago vai ser o melhor feitiço para isso. Assim o Prota começa a invocação. E nos é apresentado o nome da mulher, Ceres Endorma, capitã das 7 espadas do Palácio Oculto e filha da mestra do Palácio Oculto. Durante o ataque, a Ceres fala que esse pode ser um ataque direto contra o Palácio Oculto, pois tem 6 pessoas na pousada, sem mencionar que o amante da mãe dela também está lá. Assim eles partem para a pousada. Depois disso, eles chegam à conclusão que este foi o último ataque. Mostra os escombros e dele sai o Prota. O Prota aparece e percebe que seu ataque foi um sucesso. Ele vê os guardas do alvo e se pergunta onde o alvo está. E se ele tá vivo é a chance do Prota. De repente a Ceres aparece e pergunta se o Prota tá bem. Ela vê que ele também foi atingido no ataque. Um dos guardas dela aparece e fala: seus amigos estão um pouco feridos, mas estão todos vivos. Ela fala que é uma ótima notícia, e fala que se eles ainda estiverem defendendo o amante da mãe dela, é para eles o matarem. Vendo isso, o Prota percebe que ela é a filha da mestra do Palácio Oculto. E pela conversa ela veio cuidar do alvo do Prota. Sabendo disso, o Prota chega à conclusão que não precisa ir mais atrás do alvo, porém vai ser problemático se ela lembrar o rosto dele. Um dos guardas do alvo aparece e fala que o alvo morreu no ataque. Ela comemora e elogia os guardas por cuidarem daquele idiota por tanto tempo. De repente ela fala para todo mundo que o Palácio Oculto vai assumir o controle da pousada agora. E ela fala que é Ceres Endorma, filha de Talaris, a mestra do Palácio Oculto, e capitã das 7 espadas do Palácio Oculto. Qualquer um que desafiar eles será considerado um inimigo do Palácio Oculto. Alguns bandidos aparecem e falam que ali é Mamite, falam que o Palácio Oculto está ultrapassando a autoridade dos reis dessa cidade. Ela ouve isso em silêncio e avança e mata os dois com seu poder de gelo. Ela fala que foi clara que qualquer um que desafiasse eles seria considerado inimigo. Ela fala que se for revelado que esse ataque foi direcionado ao Palácio Oculto, eles irão retribuir adequadamente, e diz que isso é motivo suficiente para controlar esse lugar. Ela volta para ver o Prota e diz que ele é muito lerdo, pois ela mandou ele sair dali. O Prota fala que estava assustado, e diz que sua perna está ferida. Ela fala que ele é um baita de um covarde para um homem, embora ele seja bem bonito para um espadachim. Ela passa pomada nele e fala que ele é muito sortudo por sobreviver a esse ataque, sem mencionar que quem tá passando o remédio nele é ela. Por isso é uma grande honra. O Prota pergunta como pode retribuir esse favor, mas ela fala que não precisa. Assim ela vai embora e com isso o Prota concluiu a missão. Corta e mostra os orcoides sendo mortos. E os cadetes amigos do Prota falam que com esse foram 18 mortos. Eles pensam que realmente poderão voltar sem nenhum morrer. Mostra o Murakan saindo do matagal. Ele fala que assim que eles derrotarem mais 7 ele poderá ir para casa. Voltamos alguns dias no tempo, para o dia que o grupo do Prota foi para sua missão. Mostra o Murakan reunindo todos os orcoides e falando que a partir de agora, todos eles só vão andar sozinhos. Se algum deles andar em grupo, ele vai matar todos eles. E manda todos saírem dali. Volta para o presente e o Murakan tá olhando os cadetes, e ele pensa que graças a ele nenhum deles morreram. De repente o Murakan sente uma presença e percebe que essa presença tá vinda para onde ele está. Sendo assim, o Murakan invoca uma barreira para proteger os cadetes, e como eles são só 3 estrelas, eles não percebem. O Murakan aparece em sua forma verdadeira e fala quem é esse para liberar sua presença sem a permissão dele. O Murakan olha, e percebe que não era uma forma de vida e sim uma relíquia antiga,
um gigante do cemitério. O Murakami fala que tem certeza que os dragões se livraram de todos eles há 2000 anos atrás. Ele se pergunta o que uma coisa que deveria estar protegendo túmulos de deuses mortos está fazendo ali de todos os lugares. De qualquer forma, o Murakami volta para sua forma humana e fala que faz tempo que não usa seus poderes para valer. Ele fala que isso não pode ser apenas um gigante do cemitério remanescente, e não tem como isso não estar relacionado aos Zippels. Ele pensa que por enquanto precisa esconder isso do Prota, pois ele pode simplesmente proteger ele se algo acontecer. Se ele puder apenas crescer nesse ritmo por 10 anos, eles poderão realmente ser capazes de lutar contra os Zippels. Corta para o Zed falando que o Prota conseguiu concluir a missão dele e ainda retornou em segurança daquele inferno. E fala que com certeza o Prota vai deixar os porta-bandeiras que deram a missão para ele bem putos. Corta para o Prota conversando com o seu grupo. O grupo do Kajin vê eles e começa a falar mal deles. De repente o Prota vai até o grupo do Kajin, desembainha a espada, e chama o Kajin pro X1. Pois viu que ele estava falando mal dele. O Kajin vê isso e fala que o Prota vai se arrepender disso. Assim o X1 começa. Ao derrotar o Kajin, o Prota alcançou o nível de 5 estrelas. Os gêmeos chegam e veem que o Prota derrotou o Kajin, e o Prota passa por eles e fala que não foi nada, e eles entendem. Corta para Gilly falando pro Prota que todos no Jardim da Espada estão chocados com a conquista dele. O Prota fala que o primeiro patriarca, seu pai e a irmã Luna, foram os únicos na história a alcançarem o nível de 5 estrelas com 15 anos. O Prota fala que já que ele se tornou um cavaleiro de 5 estrelas com 15 anos, os irmãos dele vão ficar desesperados, incluindo o irmão mais velho, Joshua, que foi reconhecido como um provável patriarca. Nos é explicado que Joshua Hunkandel, depois da primeira porta-bandeira, Luna abdicar da sucessão, ele é o segundo porta-bandeira que cresceu como um forte candidato a ser um patriarca. Atualmente, a mãe do Prota está dando apoio a ele e estabelecendo sua influência. O Prota fala que não teria sido ruim manter as habilidades dele escondida por mais tempo, mas ele decidiu que ia ser melhor revelar sua verdadeira força. E já que ele revelou sua força de 5 estrelas na frente das pessoas, a notícia vai se espalhar até para fora do clã Hunkandel e pessoas do mundo inteiro vão falar sobre ele. E fala que seu pai vai vir pessoalmente até o Jardim das Espadas. Nos é explicado que o pai do Prota deseja um sucessor. Além do Joshua, e além da Luna, ele não está satisfeito com nenhum dos irmãos do Prota. A única que atraiu a atenção dele não está interessada em suceder ele. Por causa disso, ele decidiu que ela não é apta para liderar o clã. Depois disso, Joshua começou a se estabelecer como o próximo patriarca, enquanto os outros irmãos do Prota são candidatos secundários à sucessão. É assim que a dinâmica de sucessão é colocada em prática. Mas a aparição do Prota mudou completamente o jogo. O Prota pensa que seu pai é uma pessoa que dá oportunidades independentemente da idade, então ele com certeza vai dar uma ordem para ele, como naquela vez da classe iniciante. O Prota pensa que seja qual for ela, duas coisas são certas. A primeira é que vai ser um teste, para ver se ele consegue superar a diferença de idade entre seus irmãos que já foram indicados como sucessores. A segunda é proteção. O pai do Prota não quer que ele morra pelas mãos dos seus irmãos antes que ele possa fazer o teste. O motivo para isso é que o Prota é um caso especial. O Prota fala para Gilly se preparar, pois assim que o pai dele chegar vai ter um banquete, por isso é para ela ficar de olho no Murakami para não deixar ele se transformar em humano e se misturar na multidão. Corta para alguns dias depois. A Gilly fala que o patriarca notificou uma visita à casa principal hoje, e ele vai ficar ali por um mês. De repente um mordomo entra no quarto, e fala que o Prota recebeu uma missão, e o local dessa missão é nas ruínas Colon. Corta para a mãe do Prota reclamando com os irmãos do Prota,
e ela fica puta pois eles deram uma missão no território Zipel para o Prota. O Prota chega na sala e mostra os outros irmãos do Prota que ainda não apareceram. Luntia Runkandel, terceira porta-bandeira. Han Runkandel, quinto porta-bandeira. Vigo Runkandel, sexto porta-bandeira. A mãe do Prota fala que ele não precisa ir mais nessa missão pois ela foi cancelada. As irmãs que deram a missão pro Prota ficam bravas com isso, mas a mãe fala para elas calarem a boca pois elas só querem matar o Prota dando uma missão dessas. Uma das irmãs fala que não entende por que a mãe tá protegendo o Prota, já que todos eles já receberam missões difíceis enquanto estavam na classe intermediária. A mãe fala que eles têm razão sobre isso, mas nenhum deles conseguiu alcançar o nível de 5 estrelas com 15 anos. Ela fala que o Prota é diferente de todos eles, e se eles tivessem alcançado o mesmo nível que ele quando eles eram novos, ela também teria protegido do mesmo modo. E fala que as duas irmãs que deram a missão para o Prota não são dignas da proteção dela. E fala para os outros irmãos, por fazerem parte da mesma geração de porta-bandeiras que eles devem compartilhar a responsabilidade pelo que as duas causaram. Ela manda a Luntia refletir por um tempo e fala que os outros irmãos devem devolver uma espada famosa que eles têm do clã. A mãe do Prota pensa o que o Prota vai fazer. Depois dela ter arrastado todos os irmãos que não têm nada a ver com a situação para ela, o Prota fala que gostou da missão que as irmãs dele deram para ele. Ela pergunta se ele tem certeza disso, já que as ruínas Colon é um território Zipel que o clã Runkandel falhou em conquistar no passado. O Prota fala que sabe que é perigoso, mas ele não vai recusar. Assim terminamos o resumo de hoje. No próximo resumo veremos o Prota indo nessa missão e encontrando algo extremamente bizarro, e veremos o Prota se reencontrando com seu pai, além de se encontra com uma conhecida. Agradeço a galera pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência. Mensagens compradas pelo Valeu Demais eu respondo em vídeo. Isso claro que além de ter o seu comentário em destaque nos comentários irá colaborar na criação de conteúdo deste canal. Você que chegou agora seja bem-vindo. Eu sabia que você ia gostar desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.